Nós não tínhamos simplesmente passar o aniversário do Ministério da Vida e deixar. Porque temos muitos motivos para louvar ao Senhor, amém? E hoje, na verdade, eu não quero pregar, eu quero fazer uma contação de história. Eu quero contar a história. E isso faz parte da cultura de Israel. A gente vai começar lendo aqui Salmo 71. Salmo 78, verso 1 ao 7. Salmo 78, do verso 1 ao 7. Ele diz assim: escuta meu ensino, ó povo meu, presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram. Não ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Há uma prática em Israel dos pais ensinarem aos filhos uma profissão. O pai ensina ao filho a sua profissão por dois motivos. A palavra fala, por exemplo, que semana passada nós falamos que Jesus encontrou os homens pescando e os chamou para se tornarem pescador de homens. Você lembra? Dois deles, os filhos de Zebedeu, eram pescadores, aprenderam com o pai a profissão de pescador. Jesus era chamado do carpinteiro. Outras vezes ele era chamado de filho de um carpinteiro, porque ele, antes de iniciar o seu ministério, ele atuava como carpinteiro, aprendeu com o pai a profissão.
Então os pais ensinavam aos filhos uma profissão porque eles eram uma expressão de amor e porque era uma expressão de continuidade. Isso fala muito de hoje, nós que somos pais. Meu pai, nós somos em 7 filhos, um já partiu. Eu sou da primeira leva, né? Os 4 meninos, depois veio a menina e depois mais 2. E meu pai nunca sentou e me disse assim: ó, Luiz, um dia você vai ser pai, um dia você vai ser marido, um dia você vai ter a tua casa e você tem que ser assim. Nunca parou para me dizer isso. Mas ele me ensinou na prática. Meu pai era aquele tipo de homem que fazia tudo. Ele não era pedreiro, mas ele fazia concertos em casa de pedreiro. Ele não era carpinteiro de profissão, mas ele fazia concertos como carpinteiro. Não era hidráulico de profissão, mas ele fazia os concertos de hidráulica. E ele não só fazia isso em casa, como fazia em toda a vizinhança. Ele sempre era chamado. Então, com meu pai, eu aprendi a ser um homem que faz as coisas em casa. Eu aprendi a ter ferramentas, porque ele era apaixonado por ferramentas. Eu aprendi a ser um homem responsável para cuidar da família, porque muito antes dele ir trabalhar no Tribunal de Justiça, ele trabalhava na outra parte do governo do estado, onde ele entrou como motorista. E quando o salário era baixo, ele tirava férias e ele trabalhava um período de férias como motorista de táxi. Então, com meu pai, eu aprendi que o homem precisa ser responsável pela sua casa, responsável pela sua família. E quando chegou a minha vez de ser o chefe de família, quando chegou a minha vez de ser o pai, quando chegou a minha vez de ser o homem da casa, e houve necessidade de alguém sair para trabalhar, eu lembro que uma vez, e eu me lembro que foi uma vez, se eu não estiver enganado, a professora me ajuda, que ela diz que às vezes eu confundo as coisas. Então, assim, uma vez nós tivemos uma conversa, nós precisávamos ir trabalhar porque não tinha condições de nos manter, e ela disse assim: Fernando, vamos fazer assim, você cuida da igreja e eu vou trabalhar. Nós tivemos essa conversa uma vez. Eu vou trabalhar e você cuida da igreja, você tem responsabilidade com a igreja. E eu disse para ela: não, se alguém tem que trabalhar, sou eu. A Bíblia diz: Deus disse para o homem: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus não disse isso para a mulher, Deus disse isso para o homem. Então, se alguém tem que ir trabalhar, esse alguém sou eu. Eu não vou ficar escondido atrás de uma responsabilidade pastoral, e aí a minha esposa sai para trabalhar e eu fico em casa. Não, sempre foi assim, porque eu aprendi assim com meu pai. Mas além de aprender uma profissão, além de aprender na prática, os filhos eram ensinados pelos pais. Os pais também tinham uma outra responsabilidade, que era a responsabilidade de ensinar sobre Deus, de ensinar sobre o Senhor. A gente viu ali o texto dos Salmos, porque qual era o interesse do Senhor? E você vê muitas vezes isso, quando apresentava lá o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas não era o Deus de Jacó. Abraão, o pai na fé, Isaac, um homem que viveu coisas extraordinárias em Deus, mas Jacó ainda era um homem perdido. Então, mas eles ensinavam aos seus filhos sobre Deus, ensinavam, inculcavam na mente e no coração dos seus filhos, para que em algum momento da sua vida, em algum momento da sua caminhada, esse filho um dia passasse a dizer: o meu Deus. Que Deus se revelasse a ele, que Deus se apresentasse a ele, e que o próprio filho agora não seria de ouvir falar de Deus, mas que agora Deus se tornasse o seu Senhor, que agora Deus se tornasse o seu Deus, e que ele pudesse cultuá-lo, não porque ouviu alguém ensinar que havia uma liturgia, mas porque agora ele o adorava, porque agora ele era o seu Deus.
Então hoje nós estamos aqui, os pais da casa. Há 13 anos nós viemos andando nessa caminhada. Há 13 anos alguma coisa aconteceu que mudou a nossa rota de vida. Mas há uma nova geração que não andou conosco naquele tempo, que não viveu. Que não viveu o que nós vivemos. Que hoje encontraram um caminho pavimentado. Que hoje encontraram uma estrada por onde eles puderam chegar aqui. Mas se chegaram até aqui agora é porque alguém abriu a estrada, porque alguém derrubou as árvores, alguém quebrou as pedras, alguém pavimentou o caminho, alguém abriu o caminho. E os pais dessa casa fizeram isso. Desculpa. Se dispuseram a fazer isso. Então hoje não é uma pregação, é uma contação de história. O que aconteceu, afinal de contas? Que Deus fez o que fez. Eu vivi a minha vida, irmãos, era um pastor evangélico, legítimo pastor evangélico, pastorzão, usava terno, gravata. Tinha uma coleção de ternos no meu armário. E dentro do meu coração havia uma liturgia como era para ser o culto. Um pastor bem sucedido, eu havia me tornado ministro, que era a categoria mais importante, com 28 anos. Ingressei no ministério com 17 anos. Com 17 anos eu me tornei professor de curso teológico. Me tornei diretor de curso teológico. Formei pastores, tanto quanto a pastora formou pastores. Eu galguei todos os postos que alguém poderia desejar galgar dentro de uma denominação. Tudo estava indo tão perfeito, irmãos, tudo tão lógico, tudo tão legal, estava tudo bonitinho. Mas eu sempre fui muito apaixonado por poder de Deus. Quem andou comigo há muito tempo atrás deve lembrar das noites de sexta-feira 13. Alguém lembra? As noites de cirurgia espiritual. As correntes da rosa vermelha. Dias de libertação. Eu iniciava o ano e olhava no calendário quando tinha sexta-feira 13. Semana agora vai ter. E eu já marcava lá, aqui vai ser esse dia. E cada culto era um grande show de expressão de poder de Deus. Eu era muito apaixonado por aquilo, sempre fui muito apaixonado por aquilo. E por causa disso, um dia eu fui numa convenção e lá eu vi uma ministração. E aquela ministração, aquilo me chamou a atenção. Eles pegaram a palavra e eles colocaram lá uma adoração, louvor, e eles começaram a ministrar aquele ginásio, virou uma loucura dentro daquele ginásio. Era gente caída, era loucura, e gente batizada no Espírito Santo, uma coisa que eu nunca tinha visto. Isso que é isso? Que negócio é esse? Aí descobri que eles tinham uma stand lá, eu fui no stand, vocês não podem ir lá na igreja e tal. E aí convidei para eles virem fazer uma escola de cura. Aquela ali foi a maior pegadinha de Jesus na minha vida. Esse agora eu vou aprender esse negócio. Eu vou aprender esse negócio e aí, uau! E aí vim para tal escola de cura, maio do ano de 2012. Quando eu chego naquela escola de cura, irmãos, ali Jesus me pegou. Ali Jesus me pegou na primeira ministração daquela escola, no final de semana. Ali eu descobri, eu ouvi pela primeira vez sobre paternidade de Deus. Eu ouvi a primeira vez sobre o meu amigo Espírito Santo. Eu ouvi coisas
coisas que nunca tinha ouvido, embora já estivesse sendo pastor há 30 anos, embora já estivesse me preparando um caminho para encerrar uma vida de um pastor bem sucedido, pastor de uma grande igreja, ganhando um bom salário. E aí Jesus me pega. Jesus me pegou naquele seminário. Quando veio o culto da noite, o seminário não precisava mais nada, mas quando chegou no culto da noite, o primeiro culto da noite de domingo, se eu não me engano era mais 2 noites. Aí eu disse, mas é isso que eu quero. Aí eu virei um chato. Eu comecei a ligar para aquele pastor. O que é isso, pastor? O que é isso? Eu ligava para ele, eu ligava várias vezes no dia. Até que um dia, de tanto incomodar, ele me disse assim: isso aí é o reino de Deus. A primeira vez que alguém me disse: isto é o reino de Deus. Aí você sabe assim, quando você. Quando Deus te pega assim, aquilo parece que fica. O tipo ele pega, parece que não junta, sabe? Fica assim o hino iniciando. Reino de Deus? Como assim, reino de Deus? O que é isso? Ah, não. Me explica o que é esse negócio do reino de Deus. Aí ele me diz assim: não dá, pastor. Olha a minha ignorância. Eu queria que ele me explicasse uma ligação de telefone o que era o reino de Deus. Faz 13 anos que eu estou no reino de Deus e não chego no final. Isso é o reino de Deus, pastor. Não, mas eu quero que tu me explique isso. Não, para aí, me explica aí. E ele não sabia o que me dizer, porque eu era chato, sabe? Chato mesmo. Ficava ligando, ficava perguntando, e ele: é o reino de Deus, pastor, o reino de Deus. Eu disse: mas como assim? Me explica, amigo. Fala mais. Aí, de tanto me incomodar, ele disse assim: o senhor já ouviu falar do apóstolo Luiz Hermínio? Sabe o que é? Falou apóstolo Luiz Hermínio? Nunca ouvi isso, não. Procura na internet. Procura, só faltou dizer, não me liga mais. Procura lá na internet. Assiste lá, procura lá no YouTube. Tá, mas não tem igreja? Não, procura no YouTube. Procura lá e aí tu te acha lá. Aí eu comecei a ouvir pela primeira vez sobre o que era o reino de Deus. E eu me tornei, irmãos, tipo aquele cachorro que tem fome. Aquele cachorro, sabe na ninhada que tem um cachorrinho que não deixa a cadela ter paz? Eu era aquele cachorrinho. Eu procurava tudo do reino de Deus, livro, procurava mensagens. E aí eu ouvia aquelas mensagens, eu não entendia mais da metade, porque era muita coisa na minha cabeça de teólogo, na minha cabeça de mestre, aquilo. Ele falava. Às vezes tinha que voltar assim, eu vi de novo, eu vi 4 vezes e anotar, porque era muita coisa na minha cabeça aquilo. Era demais para minha mentalidade teológica, denominacional, era muita coisa para mim. E cada vez eu fui me apaixonando mais pelo reino de Deus, me apaixonando mais pela sua palavra, me apaixonando mais por Cristo, porque eu já era apaixonado pela denominação, mas por Cristo não. Eu dava minha vida pela denominação, eu vivi 30 anos pela denominação, mas agora eu estava descobrindo que eu tinha que viver para Cristo, que eu tinha que amar a Cristo, que Cristo era o centro de todas as coisas. E eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí cada vez que ele dizia lá: o fulano está anotado, terminava aquela mensagem, daí eu procurava o Judson, o Djalma de Toledo, vários ministros do reino, eu assistindo, daí eu via aquela coleção de mensagens. Eu passava o dia inteiro, daí comecei a ouvir em espanhol. Então tem as mensagens do Guilherme Maldonado. Conhece o Guilherme Maldonado? Uau! Aprendi espanhol só de ouvir o Guilherme, ouvir aquelas mensagens, ouvia. Depois achei livros e fui mergulhando, mas aí chegou um ponto que eles me disseram assim: você perdeu a visão. Você agora não serve mais
línguas, isso aí não existe. Esse negócio de Cristo e de manifestação do Espírito, isso aí é demônio. Não adianta orar em língua, isso aí não funciona. Isso aí é só conversa, isso é só para ganhar dinheiro. E foram me pressionando, me apertando, me pressionando, e foram me pressionando. Consegui escapar por 6 meses, mas quando chegou finalmente, quando eu fui para Israel, eles enlouqueceram mais ainda. Foi tudo nesse ano, tudo no ano de 2012. Quando eu volto de Israel, já tinha ouvido lá, o pastor me chamou na saída do Museu do Holocausto. Ele me chamou e disse assim: Fernando, eu tenho uma coisa para te dizer. Aquele homem, quando estava perto da gente, já tinha até medo. O cara já me enxergava, já sabia, tinha me liberado uma palavra, uma coisa. Ele disse: eu tenho uma coisa para te dizer. Quando ele disse: eu tenho uma coisa para te dizer, eu já gelei da hora. Ele disse: ó, tu te prepara, porque eles vão te mandar embora. Eu ouvi aquilo e disse: vou me mandar embora? Eu sou ministro. Eu não sou qualquer coisa, eu sou ministro. Como vão me mandar embora? Eles vão te mandar embora? Talvez antes do final deste ano, que seria 2012. Se não, vai ser bem início do ano. Tu te prepara? Aí ele diz assim: tu tem dinheiro guardado? Beleza. Ele disse: não tem dinheiro guardado não. Pois é, mas te prepara. Quando eu volto de Israel, estava toda aquela confusão aqui em São Gabriel. Quando virou o ano, eles me chamaram: nós vamos montar uma comissão de ética, porque você perdeu a visão, inventaram uma história feia lá, não vou nem falar das coisas que me acusaram. De um, acho que eu posso falar. Posso falar de um? Ó, nós descobrimos que você tem 5 amantes, você tem filho com a fulana. Isso o quê? Tá. Bom, organizaram uma comissão de ética. Eu era ministro, então, por ter estatuto, só ministros podiam formar uma comissão de ética para julgar ministros. Então, juntaram uma comissão de ética, todos eram categorias abaixo da minha, nenhum deles podia estar numa comissão de ética para julgar qualquer coisa que envolvesse a minha vida. Mas eles juntaram aquela comissão de ética, me deram um checkmate e me transferiram para um lugar que tinha 10 membros. Eu disse: não vou. Estou com uma igreja com 700 pessoas, como vocês vêm mandar para um lugar que tem 10 membros? A congregação da gente tem lá no 3 de outubro tem 50 pessoas, vocês estão de brincadeira comigo. Mas seguiram naquele projeto ali. Por fim, no dia 27 houve uma reunião. E aí eles me chamaram e eles me disseram: o senhor não aceita a transferência? Eu disse: não vou. Não é justo, não é certo. Isso não pode. Mas o senhor entrega a igreja? Eu disse: entrego. A igreja não é minha, eu não sou dono da igreja. Eu entrego. O senhor entrega a igreja? Eu disse: entrego. Então entrega aqui, vai embora. Aí eu peguei a chave, 27 de janeiro, você recebeu o último salário, peguei a chave, me despedi, não me deixaram nem vir no culto à noite para me despedir das pessoas. Até hoje a gente acredita que eu fui embora de São Gabriel. Eles me encontram e dizem: o senhor voltou para passear? 13 anos depois. E aí naquele dia eu fui convidado a me retirar, convidado a sair. Aí vim para cá. A gente tinha algumas pessoas aqui me esperando. Eles só mandaram embora. E aí naquele mesmo dia à noite, a gente fez aquele culto. Naquele dia à noite nasceu o Ministério da Vida. O que aconteceu? Como que um homem que assim é tão ajuizado, o nome enfermático não é de fazer coisa com ar, você sabia? Por
personalidade, o que o sanguíneo tem de falar sem pensar, o fleumático é muito concentrado, assim, não faz nada no lar, assim, o fleumático é muito, ele projeta, ele calcula e tal. É muito assim, pé no chão. É o cara que mais duvida de tudo, é o fleumático. Esse cara era eu. Para me ver que derramar uma lágrima era raro. O fleumático tem um coração muito duro. Mas Jesus me pegou, irmãos. Jesus me pegou e ele me quebrou. Ele me quebrou assim. Hoje eu não pago imposto para chorar. O que aconteceu? Eu tive um encontro com Jesus. O Ministério Viva é fruto de um encontro sobrenatural com Jesus. É resultado de que é adorar a Deus, onde nós aprendemos aquele primeiro ensino que a gente teve lá na escola de cura: adoração, intimidade, vida com Deus. Isso foi o que está nos genes, está no DNA dessa casa: adoração, intimidade. Foi nesse seminário, a partir desse seminário, que eu deixei de lado a busca por poder e eu fui descobrir pela primeira vez o que era unção, o que era presença, o que era presença de Deus, o que é amar a Cristo, o que é a paternidade de Deus. Então, há 13 anos atrás, quando eu comecei a ensinar sobre o reino de Deus, então você imagina, irmão, São Gabriel é atrasado para muita coisa, né? Você sabe, né? Alguma coisa acontece em algum lugar, quando chega em São Gabriel, já chegou assim uma versão bem estranha. É tudo muito devagar, é tudo muito lento, né? O comércio abre às 9 da manhã, 5 da tarde está fechando as portas, tem horário de acesso no meio-dia, né? Influência de nossos irmãos ali no lugar. Então é tudo muito devagar, muito lento. Então há 13 anos atrás, irmãos, quando eu comecei a ensinar sobre o reino de Deus, porque eu mergulhei naquilo. Pior, eu não tinha uma igreja para me olhar e dizer assim: essa igreja ali é assim que eu quero ser. Não tinha. Não tinha. Depois que eu fui descobrir o Evan, depois eu comecei a caminhar com eles e tal. A gente caminha com eles até agora. Nós somos filhos ministeriais do Evan. E aí, irmãos, eu comecei a ensinar sobre o reino de Deus. E aí assim, aí já me chamavam de tudo quanto era coisa. E o pastor Fernando agora ficou louco. Pastor Fernando agora, pastor Fernando. Era assim, ó. As pessoas que brigavam para sentar na mesa comigo no restaurante, na lancheria, no lugar, ou para vir na minha casa, agora elas desviavam na minha rua. Eu passei a fase do leproso. Passava longe assim, nem fazia que não me viam, fazia que não me conheciam. Passei por várias fases assim, nem vou falar das fases ruins, vou falar só das coisas boas. Então, ensinar sobre o reino de Deus, irmãos. Eles achavam que era assim: o pastor Fernando enlouqueceu agora, que negócio é esse de reino de Deus? O que é isso? Porque eu que já era teólogo, nunca tinha ouvido falar do reino de Deus. Eu imagino, sei lá, quem não pega a Bíblia para ler. Ensinar sobre as coisas de reino, fundamentos de reino, adoração, um culto cristocêntrico, um culto para Cristo. Não tem. Você imagina assim num lugar que a gente é acostumado a fazer corrente disso, corrente daquilo, cada dia uma corrente, tal, uma campanha, uma outra campanha. E aí você chega num lugar onde não tem campanha, não tem envelope, não tem obrigação de ofertar. E o culto é dirigido a Cristo. E o culto é dirigido ao Senhor. Onde é diferente, eu enxergo a diferença, eu não sei você, mas eu enxergo a diferença. É algo gritante. E aí as pessoas começaram a dizer: não, Fernando enlouqueceu agora, Fernando, coitado, agora está acabado, agora isso acabou. Agora ele está até limpando piscina, tá? Coitado do Fernando, coitado, está perdido. Porque falar do reino de Deus há 13 anos atrás, irmãos, era heresia. Era assim, algo inimaginável, algo que não cabia dentro do meio evangélico da cidade de São Gabriel. Hoje existem grupos
que falam do reino de Deus. Hoje existem pessoas que ensinam do reino de Deus. Naquela época não tinha. A gente era pioneiro, a gente foi os primeiros a falar sobre isso. E aí alguém disse, tem o chifre do diabo, que é o shofar. Lá eles têm o chifre do diabo, eles têm o garfo do diabo, que é o candelabro. Vi uma foto na internet, você vai lá, tem o garfo do diabo, tem o chifre do diabo. Que isso? Esse Fernando está muito perdido. Porque as pessoas não conseguiram entender o que era o reino de Deus. E até hoje há muita dificuldade em entender o que é o reino de Deus. Mas há pessoas que falam, outras pessoas na cidade que falam, que estão falando, que foram reproduzindo, outros grupos que foram surgindo, que também falam do reino de Deus. Então, nesses 13 anos, querido, muitos aqui entraram, muitos aqui saíram, muitos andaram conosco. Tem o Samuel que saiu e voltou, e nesse quando tem beber da água. Mas sabe de uma coisa interessante? Se eu tivesse morrido naquele 15 de janeiro, se Jesus tivesse me levado e não tivesse respeitado o pedido que eu fiz, enfim, qual era o propósito dele, eu podia morrer sabendo que eu cumpri o que eu tinha que fazer, porque o meu propósito era ser um pioneiro. Quando você é pioneiro em alguma coisa, tudo é difícil, irmãos. Quando eu era guri pequeno, eu usava calça curta, assistia TV preto e branco lá em Porto Alegre. Tinha uma série que chamava Os Pioneiros. Alguém já viu? Os Pioneiros, quando os americanos foram desbravar o Oeste. E a história era das famílias que tinham ido para o Oeste. Então eles eram os pioneiros, não tinha estrada, não tinha caminho, não tinha nada. Eles seguiam assim, tinha um ou dois que conheciam o caminho e levavam as famílias para lá. E aquelas famílias tinham que se instalar nos lugares que tinham os índios, a gente matava as famílias, era uma confusão aquilo. E a história era dos pioneiros. Os pioneiros estavam sempre alguém morrendo, sempre alguém sendo tomando flechada, sempre alguma fazenda era atingida, sempre as famílias sofriam muito pela grande dificuldade de se instalar num lugar que não tinha nada. E é mais ou menos assim quando a gente chegou para falar do reino de Deus na cidade de São Gabriel, irmão. Não tinha estrada, não tinha caminho, ninguém falava de reino, ninguém sabia o que era reino. Você falava de Cristo, ninguém queria saber de Cristo, ninguém sabia de campanha, ninguém queria saber de adoração. Eles queriam aqueles cultos, na época o famoso era como é que é, se alguém te viu, não te ajudou e tal, sabor de mel, as campanhas de sabor de mel. O sabor de mel era assim, o sucesso daquela época. E aí você entra num lugar em que você quer ensinar sobre Cristo, sobre adoração, sobre presença, sobre entrar na presença de Deus. Aquilo tudo era demais para a cabeça do povo de São Gabriel. Mas algumas pessoas foram tão doidas como eu e abraçaram. E quiseram continuar com aquelas loucuras. E assim surgiu o Ministério Vivo, nesse fervor, nessa adoração, nessa presença. E hoje nós estamos aqui contando isso para essa nova geração, para que essa nova geração possa ouvir, e que o meu desejo, irmãos, é que Jesus te pegue. Jesus te pegue, cabelo, Jesus te pegue, pano, Jesus te pegue, Israel, aprenda, Jesus te pegue, vocês. Que Jesus pegue a Chardene, que Jesus pegue você, e que Jesus faça com vocês o que Ele fez comigo. Ele pegou assim pelos pés. Sabe quando a criança nasce? Quando a criança nasce, que o médico pega assim, pelo carrão, e levanta a criança assim, né? Se a mãe vê, a mãe não está vendo isso, porque se a mãe vê, ela avança no médico, ele pega aquela criança assim, a cabeça para baixo, levanta, fica a bunda de fora, né? Para fazer a criança chorar, e abrir o pulmão, e aí ele dá uns tapas, acho que vai ficar roxinha aquela fundida daquela criança. Meu desejo, irmão, que Jesus te pegue pelo garrão, como Ele me pegou. Ele te pegue e Ele te vire de cabeça para baixo. E Ele sabe assim que quando a criança nasce, eles enfiam a mão na boca daquela criança e eles tiram o que tem lá dentro, tiram a sujeira, se tem placenta
senta, tira um monte de coisa que não pode mais estar ali, porque era útil quando estava dentro da mãe, mas agora, aqui nesse mundo, não pode mais, então tinha que tirar fora. Um dia a religião colocou muita coisa dentro de você. Um dia a religião encheu de coisas dentro de mim. Um dia a religião enfiou uma liturgia dentro de mim. Um dia a religião ensinou a mim e eu fui reproduzindo no ensinamento para outras pessoas. Isso aqui é seguir a Cristo. Isso aqui é seguir o caminho de Deus. Ah, você tem que ter uma jornada feliz. Não, querido, Jesus tem que pegar você assim, virar de cabeça para baixo, enfiar a mão assim na sua boca, irmão, enfiar lá nas tripas e puxar para fora tudo aquilo que a religião colocou para dentro de você e que não serve no reino de Deus, não serve nesse caminho que você está se propondo a andar. Não serve mais. Não tem uma liturgia que você tem que seguir, não tem um rito que você tem que seguir, não tem um ritual que você tem que obedecer. A única coisa que Deus pede para você, meu filho, me dá o teu coração. A única coisa que Deus quer é que você, irmãos, não seja alguém que está de fora assistindo, mas que você seja alguém que esteja disposto a dizer como Jonas. Quando Jonas estava no meio daquela tempestade, ele disse assim: me joga no mar, me joga nessas águas. Sabe, que você tem a coragem de dizer para alguém: por favor, me joga aqui, eu quero entrar nessas águas, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero ser tocado, eu quero aprender o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para que Cristo toque na minha vida, para que Cristo me faça sentir vivo, para que Cristo faça a minha vida ter um sentido, para que Cristo me ensine como amá-lo, como servi-lo, como segui-lo, como trilhar esse caminho. Querido, o meu desejo é que Jesus arrepende com toda a teologia que você construiu dentro do teu coração. Que Jesus arrepende com tudo aquilo que você acha que você sabe, com tudo aquilo que você acha que você entende, com tudo aquilo que você acha que é este o que Deus quer de você. Que Jesus te mostre que nada disso que a religião te deu te serve nesse lugar agora. Nada do que a religião te deu te serve agora. Você tem que ser, querido, sabe? Jesus conta a parábola daquele que encontrou uma pérola e que foi lá, vendeu tudo e comprou o campo onde a pérola estava escondida. Eu fui o homem que encontrou uma pérola e abriu mão de todas as outras coisas para ficar com a pérola. O meu desejo, querida, é que você seja a pessoa que encontrou um tesouro escondido, que você seja a pessoa que encontrou a pérola e que agora, por causa do reino de Deus e por causa de Cristo, você esteja disposto a abrir mão de todas as coisas para ficar com Cristo. Porque no final das contas, querido, o que importa é se você finalmente encontrou o Senhor, se finalmente Jesus se revelou a você, se finalmente um dia você entrou no templo e como Isaías, o Senhor se revelou a ele. Isaías já era um profeta e finalmente o Senhor se revelou a ele. Ele diz: eu entrei no templo e eu vi o Senhor. O meu desejo é que você possa ver o Senhor. O meu desejo é que o Espírito Santo te marque de tal forma, de tal maneira, e que você possa ser aquele que está disposto a entregar tudo por causa de Cristo. Mas eu estava dizendo, ao longo desses 13 anos, muitas pessoas caminharam, aprenderam, ouviram sobre o reino de Deus, seja aqui ou seja pela internet. E há por aí hoje, seja em São Gabriel, seja fora de São Gabriel, há um monte de Fernandinho e um monte de Marcinha, que embora não estão andando conosco, eles continuam reproduzindo o que aprenderam, continuam reproduzindo o que ouviram. Eu vejo às vezes alguém não tem coragem de convidar, não tem coragem. Não, Fernando é muito louco, eu não vou convidar ele. Eu já sei, eu vou convidar o Maurício, porque o Maurício é o cara da cabeça mais aberta. O Maurício não é que nem o Fernando. Aí eles deram o Maurício. O Maurício é que nem cavalo de Troia.
Aí o negão chega lá, esses dentes na cabeça e tal, e aí quando ele começa a falar, é o Fernandinho. É o Fernandinho falando. Aí a Miriam vai falar. É a Marcinha falando. Sabe que um filho que é criado com o pai e com a mãe, que dizem mulher e colher, mesmo que vá para a escola, ele vai seguir falando mulher e colher. Um filho que aprende sobre o reino de Deus em algum lugar, mesmo que ele vá para qualquer lugar, ele vai continuar falando mulher e colher. Porque quem ensinou para ele foram os pais. Há muitas pessoas por aí que assistem pela internet, há um grupo muito grande de pessoas dentro do Brasil e fora do Brasil que assistem essas mensagens que a gente coloca lá no YouTube. Essa semana alguém lá de Maceió enviou uma oferta. E eita. Nunca vi a pessoa, mas assiste toda a mensagem, assiste todas as lives. Já é uma Marcinha. Ela não sabe que já é uma Marcinha. O meu desejo, querida, é que o Espírito Santo te pegue. E que legal se alguém um dia disser assim: o Michael agora ficou louco. Está lá no ministério aqui. Coitado. Meu desejo, irmão, que se alguém falar para você, se chegar no teu coração, não briga não. Se alguém disser assim: a Camila, coitado. Olha onde que a Camila foi parar. Olha para onde que a Gessi levou as filhas. Eu lembro que uma vez a Gessi foi com a gente no evangelismo na madrugada, lá na volta do estado. Ela disse assim: pastor, minhas filhas tudo ligaram comigo, porque elas queriam saber o que eu ia fazer no estado. As pessoas dizem assim: o pastor é tão louco que ele vai para a boate e ainda leva os irmãos junto. E ela disse assim: as minhas filhas brigaram comigo, o que eu ia fazer no estado de madrugada? Se o pastor quer ir, deixa ele ir, filho, é louco, deixa ele ir. O que vocês querem? O que a senhora quer, mãe? Uma mulher idosa? Eita. Jesus não é brincadeira, né? Aí Jesus pega lá, ó, e aos poucos vai trazendo. Esse problema foi uma dessas aí que falou. Está aí agora sentada, bebendo da mesma água, bebendo da mesma fonte, endoidando igual a mãe. E não basta ser as filhas, já traz as netas também. Jesus não respeita, querido. Eu vou dizer para você: quanto mais certo você quer ser, mais louco Jesus vai te deixar. Agora, se você me perguntar, pastor, 13 anos depois, se eles te convidassem para voltar, pastor, se eles te fizessem uma proposta, se o senhor pudesse voltar atrás, o senhor ia fazer a mesma coisa? Não, vou dizer para vocês uma coisa: eu não me vejo em qualquer outro ambiente que não seja um ambiente de Deus. Eu não me vejo num culto evangélico, irmão. Eu já fui algumas vezes me convidaram para pregar algumas igrejas. É um sofrimento. Se chegar num lugar assim que 10 pessoas vão cantar e ninguém canta para Cristo, cada um que vai lá e quer afanar um pouquinho o ego. Eu não tenho mais, irmãos, eu não sirvo mais para a religião evangélica. Eu não sirvo mais para o meu evangelho. E eu vou dizer para você: você também não. Você não serve mais. Jesus estragou você como ele estragou. Você está estragado agora para a religião, irmão. Você vai sentar em qualquer lugar que você vai ouvir um pastor pregar, e você vai dizer: o que é isso, Jesus? E aí você vai pensar assim: eu não acredito que eu ouvi isso a vida inteira. Se você ouvia e hoje está em crise, que dirá eu que ensinava? E eu dizia: Jesus, eu não acredito que eu ensinava isso. E eu ouvi muitas vezes alguém dizer assim: mas o Senhor fazia. Mas o Senhor
Lembro. Aí eu me lembro de Paulo. Paulo disse assim: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino, mas agora eu sou homem. Quando eu era menino, irmãos, eu fazia a noite da sexta-feira 13. Quando eu era menino, eu fazia a campanha da rosa vermelha. Quando eu era menino, a pastora fazia o tratamento espiritual para os negros. Quando eu era menino, eu fazia a noite do milagre urgente. Quando eu era menino, eu fiz muita bobagem. Mas agora eu sou homem. E eu descobri, querido, que não precisa de uma campanha. Você não precisa de uma campanha. Você não precisa de uma cruzada. Você não precisa de um novo seminário. Você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é de Cristo. Só isso. Mais nada. O resto é o resto. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos lá? Vamos lá? Vamos contar aos nossos filhos para que eles contem aos seus filhos, para que eles saibam os grandes feitos do Senhor, e para que em algum momento da sua caminhada Jesus deixe de ser uma história que foi contada, as manifestações do Senhor deixem de ser uma história. Eu ouvi dizer que se Deus tocar na vida de alguém, algo vai acontecer. Eu ouvi dizer. Mas meu desejo é que você possa ter a sua própria experiência com Deus. Que Jesus entre de uma forma tão tremenda na sua vida, no teu coração, que te deixe perdido, que te deixe sem controle de nada, que você não tenha mais domínio de nada, porque no caminho de Deus, no reino de Deus, não existe certeza, existe uma certeza que é Cristo, o resto é tudo uma grande incógnita. A palavra diz que a gente é colocado como uma ovelha no matadouro, que a gente é exposto como um escárnio para o mundo. Mas no final de todas as coisas, um dia nós vamos chegar diante do Senhor, e diante do Senhor nós vamos poder dizer para Ele: Ei, valeu a pena. Valeu a pena. Querido, entre nas águas. Comece a adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. Entre nas águas profundas da adoração, da presença do Senhor. Adore Ele. Adore Ele.
Antes de encerrar esse momento de adoração, pega alguém para você orar junto agora. Escolha uma pessoa para orar com você. Você tem junto um momento de adoração. Se você quiser sair do seu lugar, vamos, querido, deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Deixa ele te guiar. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Isso. Isso. Vamos, querido. Isso, isso, isso. Venha como fogo. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sou eu. Meu amor. Vamos, vamos, vamos. Eu amo mais, Senhor. Assim sou eu sem ti. Sempre amei. Sim, restaura as famílias. Torne uma família profética. Torne essa família uma família profética. Restaura essa família. Coloca a tua marca na família. Coloca a tua marca sobre essa família. Restaure, Senhor. Cura a família. Cura os corações. Leva-os para Cristo. Leva-os para Cristo, Senhor. Sempre abraça alguém. Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senta um pouquinho. Graças que noite, né? Pode se sentar um minuto. Eu estava ouvindo Samuel ministrando ali, começando, e dizendo algumas coisas. Minha mente começou a orgulhar. Eu lembro de uma coisa que o pastor sempre diz: aqui não é uma igreja, aqui é um ministério. E ministério é trabalho, né? Nós não somos uma igreja evangélica, é ministério.
um pensamento agora. Por mais que nós olhemos os nossos filhos naturais e a gente diga: eu quero que você vá para a faculdade, eu quero que você vá para tal cidade, eu quero que você seja médico, dentista, sei lá o quê. Nós nunca estamos preparados para o dia que eles vão para outros lugares. Nós não estamos. Eu passei isso com a minha filha, passamos isso. Quando deixamos ela com 17 anos, 16, né? Parece que tu deixa todo um pedaço teu ali. E olhando em termos de ministério, de filhos espirituais, a gente nunca está preparado para deixar o filho livre, desbravar, ser alguém em outro lugar, levar toda a bagagem de conhecimento em outro lugar. Eu me lembro quando o Samuel saiu daqui, meu Deus do céu, o pessoal sempre dizia que o Samuel era meu queridinho. Aí minha filha. Mas é que a história dele, eu não sei se já contou teu testemunho. Um dia tem que contar como tu chegou a Cristo, né? A maioria não sabe, acho que ninguém sabe. E eu doeu muito meu coração. Eu me lembro que nesses bancos ali atrás, eu dizia: não foram falar como é que eles criaram. De uma maneira assim, eu vou falar com o coração aberto. Né? Aquilo me doeu demais, ele saiu. Me doeu demais. Assim, teve algumas consequências dessa dor, assim, né? Eles foram casar logo em seguida, né? Fazer o casamento deles no religioso. Aquilo me doeu. O filho saiu. E eu amo ver o Samuel aqui. Ele tem o DNA dessa igreja. E eu espero que com toda a bagagem, conhecimento que ele teve aqui, ele possa levar para lugares, né, que não entraram totalmente no reino, que estão com o pé no reino e o pé na religião, né? Porque tem que ter coragem para entrar no reino. Eu me lembro do hoje falecido, do pastor de Bonfim, do pastor Denilson, do comigo, tudo. Ele também estava entrando para o reino, mas chega em medo, gente, não é fácil quebrar com a religião e entrar no reino, é muito difícil, você não tem ideia, né? Para pastor mais velho ainda, né? Não jovem. E hoje o filho dele, filha, e todo o pessoal daqui podendo passar o reino para outra galera. Então é difícil perder filhos? Claro que é. É difícil quando o filho diz: eu não vou morar mais contigo, eu vou morar em outro lugar, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso sei lá o quê. Claro que é difícil. A Camila disse que vai para Santa Maria estudar, né? Quero ver uma mãe chorando. É muito difícil. Mas quando eu vejo esse ministério, aquilo que foi fundamentado aqui, as pessoas que se reuniam aqui, era fogo puro e descia, ainda desce, glória a Deus por isso. Samuel falou disso. Eu fico pensando, meu Deus, como vai longe isso. Seus filhos, as próximas gerações, porque a nossa visão é muito limitada, é muito cheia de coisas. O pastor falando de Pedro semana passada, acho que foi semana passada ou outra, não sei, quando ele estava falando de Pedro, eu quase levantei a mão e disse assim: como? Inclusive eu disse para ele fazer a moça que nem manda, né? Moça, mas eu digo que eu estou dando para ele. Eu disse assim: dá uma série de mensagens sobre Atos dos Apóstolos, para ver o Pedrão todo sanguíneo, doidão que ele era, oculto que ele era, o que ele foi lá em Atos, depois do Espírito Santo, a sombra de Pedro.
preparando outras gerações. Porque é muito fácil ficar tudo aqui, né? Juntinho aqui. Não dizia glória a Deus, o fogo descia e era muito bom. Mas, como Jesus disse, vocês vão sair, né? Espera o Espírito Santo e depois vão até os confins da terra, Jerusalém. Vão sair e vão levar esta palavra. Eu fico pensando nele, aonde ele está e aonde ele tem a oportunidade de entrar, a responsabilidade tua de não se agradar aos ouvintes, porque ainda a religião do reino não mais religião do reino. A tua responsabilidade, quando tu prega, quando tu cuida, quando tu fica responsável por aquele lugar e o microfone está na tua mão e tu tem que pensar, eu vou na linha dessa ou dessa. A responsabilidade de falar do reino que é o reino. Como cai sobre mim, como cai sobre o pastor, como cai sobre você. Como o pastor disse, você está estragado para a religião. Eu acho que a nossa tarefa de 13 anos aqui foi bem feita. É quando os pais olham assim, eu eduquei bem. Eu eduquei bem. Né? Não sei quanto tempo teremos ainda. O que Deus tem pela frente, gente. Quem somos nós para dizer alguma coisa? Deus sabe todas as coisas. Tem bebês aqui que precisam ser ensinados, cuidados. Tem bebês aqui. Então que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar todos nós. Que Deus possa fazer aquilo que Ele quer em nós. É isso que eu louvo a Deus, porque Deus me tirou da religião. Gente, eu amava aquele lugar. Eu costumava dizer, eu digo, o céu é quadrangular. É quadrangular. Eu amava. Eu louvo a Deus, porque Ele teve misericórdia de mim e me arrancou. Porque literalmente a palavra é arrancar. Eu nem sei como eu estaria hoje. Nem gosto de pensar. E Deus amassou, quebrou. Deus nem sei mais o que fez. E ainda faz nas nossas vidas. E o nosso Jesus é tremendo. Cristo é tremendo. Que Deus possa marcar sua vida. Não para dizer para o outro que ele está errado, mas para viver no reino dos céus. Não é para vocês discutir, não é para vocês debater, é para vocês ter Cristo na vida, mostrar-lhes, ser luz no meio das trevas. Temos também. Amém? Com licença. Fala aí, Samuel. Eu gostaria de falar para vocês, porque boa parte das ministrações que a gente fala sobre prega ou ministra, eu sempre digo isso. Eu me batizei, eu tinha 12 anos, mas eu me converti, eu tinha 20. E eu sou muito grato a Deus por essa casa. Às vezes vocês devem ver lindo, às vezes sumindo, né? Mas assim são os nascidos do Espírito, né? Eu amo essa casa. E as pessoas que convivem de perto comigo, inclusive do ministério que eu congrego hoje, que eu sirvo, elas sabem que, olhando ministerialmente, não existe no meu coração alegria maior do que poder vir aqui e ser grato por esse lugar. Aqui é minha casa. Aqui é a minha casa. Eu não tenho dúvida disso. Nunca tive dúvida disso. Aqui é a minha casa. Eu amo estar aqui. Sou grato à vida de vocês, pastor. Porque, só contando um pouquinho, teve um dia que eu cheguei na sala do pastor ali
E eu disse para ele de todos os problemas que eu estava passando, de tudo aquilo que me atormentava, e ele me disse: Samuel, vamos tocar uma igreja. Eu disse: mas você não está entendendo? Estou cheio de problema. Como é que você vai querer que eu toque? Como é que você vai querer? Eu disse: não, cara, deixa Deus fazer. E eu vi Deus fazer. E eu vejo Ele fazer até hoje. Eu vejo que esse lugar aqui é um útero, onde Deus ele vai gerar pessoas, onde existe uma expectativa muito grande naquilo que vocês vão viver, naquilo que vocês vão fazer. Nos últimos meses eu tenho lido e escutado muito a respeito da história da igreja. E uma coisa que me chama a atenção é que no tempo em que aqueles homens de Deus, John Wesley, Charles Spurgeon e tantos outros que a gente pode falar, no tempo que aqueles homens viveram, eles não foram tão reconhecidos por aquilo que eles carregaram. Mas posteriormente, todos eram testemunhas daquilo que eles carregavam. E eu tenho a certeza que as próximas gerações lerão a respeito do que acontece aqui hoje. Lerão a respeito daqueles que saíram daqui. E ouvirão, e contarão, e se alegrarão. E esse fogo que hoje queima aqui, ele não vai parar aqui, mas sim ele vai se alastrar. E eu sei que o pastor tem muitas palavras liberadas sobre a vida dele. E eu me lembro de Abraão, quando Deus disse para ele que ele seria pai de multidões, sendo que ele só teve um filho legítimo, que foi Isaac. E hoje eu entendo que muito sim ele e a pastora vão viver, mas muito do que já foi ministrado, os filhos que vocês geraram, eles vão carregar essa chama. Amém. E vocês podem ter certeza que nos lugares onde nós adentramos, nós nos lembramos daquilo que aprendemos aqui. E somos gratos a Deus pela vida de vocês, porque o galardão de vocês não é aqui, mas é na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu me lembro, para encerrar, eu me lembro no dia que esse moço saiu de casa, o pai dele pastor, chamado, ia para 600 quilômetros de cidade. Quando foi para dois meses para fazer 20, nós éramos namorados, nem lembro se era noiva, 13 meses namorados, bastante tempo, gente. 38 anos, nós vamos 38 dias. E o pai dele fez de tudo para ele não ir. Vocês não tem ideia do que foi a saída deste homem jovem de casa, mesmo com o entendimento do pai dele sendo pastor. Ele não aceitava de jeito nenhum. E se tivesse barrado, se tivesse amaldiçoado, se tivesse feito qualquer coisa para danificar a tua vida, mas mesmo não entendendo, mesmo ele não entendendo, ele deixou isso no último minuto do segundo tempo. E hoje estamos aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Chega, já falei demais. Hoje é dia de contação de história. Tem mais alguém que quer contar alguma história? Alguém mais quer falar? Aproveita. Pastor, a gente queria pedir licença do senhor. Eu quero convidar a igreja a orar pela vida do pastor e da pastora. Porque, como eu disse aqui, para mim, aqui foi a minha escola. Tudo que a gente carrega a partir daqui. Eu nunca me esqueço uma viagem que nós fizemos lá em Cachoeirinha. Eu até hoje eu desconheço o ambiente da glória de Deus naquele lugar. Foi espetacular, mas tem muitas coisas que eu aprendi com o Senhor. E eu vou falar aqui uma delas, que ela seguidamente está na minha mesa e está comendo com as que comem comigo, que é honrar a esposa. Eu aprendi com o Senhor. Eu me lembro de ir num quarto, nós dois juntos, e o Senhor me dizendo, sempre conversa com a Carol antes de tudo por mim.
E essa prática eu que viajo hoje muito, todos os dias a gente tem isso. A gente ora junto, o Senhor me dizia, toda vez que tu viajar, procura trazer uma lembrancinha, só que eu viajo muito, né? Comigo, cara, a viagem que eu faço muito na estrada. Mas eu sou grato a Deus, porque esse foi um fundamento e que para mim é o principal de todos. Daquilo que Cristo alicerça a nossa vida, honrar a nossa família, honrar a nossa casa. O Senhor é um homem de verdade. O Senhor é um pai dentro da sua casa. O Senhor é um marido de verdade. E chegar a uma idade que nem essa, e o Senhor poder olhar para trás e ver isso. Podia ter muita igreja lotada, muito tempo lotado, mas se não tivesse isso, o respeito que eu tenho por vocês não é por serem pastores, é por ser pai, é por ser mãe. Só o Senhor sabe o que o Senhor enfrentou com os seus filhos, o que o Senhor enfrentou não somente com os seus filhos da carne, mas os seus filhos do Espírito. O Senhor nunca retrocedeu isso. Eu sou muito grato pela sua vida. O Senhor exerceu paternidade sobre a minha vida e Ele exerce. Eu sou grato a Deus. Igreja, eu te convido a ficar de pé. Eu te convido a você estender a sua mão para cá para frente. E que você libere com as suas palavras sobre a vida desse homem e dessa mulher de Deus. Que você enche o céu dizendo a Deus que você é grato por aquilo que eles carregam, por aquilo que eles representam. Pai, eu te dou graças, eu te glorifico pela vida do pastor Fernando e da pastora Márcia. Senhor, tu sabe o quanto eles nos abençoaram, o quanto eles são bênção na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Não apenas como exemplo de homem e mulher de Deus, mas sim, ó Pai amado, como pessoas que te ouvem e que são direcionados por ti. Ah, Pai, eu peço a ti longevidade, eu peço a ti força, eu peço a ti energia, eu peço a ti, ó Pai, que o teu Espírito esteja presente sobre a vida deles diariamente. E que tudo aquilo que é liberado no céu sobre a vida deles venha se cumprir. Que tudo aquilo que foi liberado, Pai amado, venha se cumprir. Senhor amado, Pai, nós somos gratos e nós queremos ver eles em lugares altos nessa terra. Pai amado, ministrando, adorando, profetizando e proclamando a tua verdade sobre essa terra. Ah, Senhor amado, cumpre sobre a vida deles o teu propósito. Traz para fora tudo aquilo que tu colocou dentro. Rei da glória, eu te peço, ó Pai amado, como um filho que clama, Pai amado, ó Pai, que o teu Espírito flua livremente sobre a vida deles, que a família e a casa deles, ó Pai amado, venham te conhecer a cada dia mais. Pai amado, abençoa a vida da Isabel e da Hannah, Pai. Pai amado, que esse fogo que queima neles e que também queima no coração delas, Senhor amado, venha cada dia mais se acender. E que eles, Senhor amado, depende do lugar onde estão inseridos, venham dar seguimento naquilo que tu colocou dentro deles. Pai amado, seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma loja, seja dentro, Pai amado, de um lar, seja cuidando dos filhos, mas que eles venham seguir o exemplo para a tua honra e para a tua glória. E hoje nós falamos ao céu, à terra e ao inferno, que nós somos gratos por esse tempo, gratos por esse ministério, gratos por essas vidas, gratos por tudo aquilo que aprendemos, gratos a Pai. E nós reconhecemos que foi tu quem fez. E nós damos toda a honra e toda a glória a ti, ó Pai, a ti, ó Pai, e que eles sejam recompensados por ti, porque a tua recompensa é eterna. Aleluia! Aplauda o nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Alguém vai querer falar ainda? Vamos? Amém? É isso aí. Nós vamos encerrar então o nosso culto. A gente vai fazer uma celebração. Se alguém estava esperando a hora de ofertar, é agora. Se estava esperando que alguém te dissesse, é agora. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa celebração, por esse encontro. E vamos continuar vivendo Atos 29. Amém? Vamos continuar escrevendo aquilo que o Senhor deseja escrever através
nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por esse encontro, Senhor. Obrigado pela tua doce presença. Obrigado por todas as coisas que recebemos, que ouvimos, que guardamos em nosso coração. Que possamos continuar comendo daquilo que o Senhor liberou nessa noite, no decorrer desses dias. Abençoa aqueles que contribuíram, aqueles que estão contribuindo. Que o Senhor continue provendo e suprindo em suas vidas. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por esses 13 anos do Ministério Vida. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor quis realizar e que nos sujeitamos a realizar em teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar por aqui, que a gente vai comer uns doces agora, tá? Deus abençoe. Vamos encerrar aí a transmissão. Fique à vontade.